seja bem-vinda ao canal Resumo de Odonto. Que bom que você chegou até aqui ao nosso canal. Ficamos felizes em tê-los aqui. Obrigada por clicar nesse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um videozinho bem legal aqui no canal, que é a respeito das fístulas dentais. Você sabe quais são as fístulas e você sabe mais sobre elas e o seu tratamento? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Afinal de contas, como uma fístula é formada, ou seja, como forma uma fístula? Geralmente, quando há alguma infecção no dente, como uma cárie, as bactérias que são cercadas por glóbulos brancos, elas vão tentar combater a infecção. Assim como na cavidade oral, como qualquer outra região do organismo, os glóbulos brancos têm essa função. E isso vai resultar em uma inflamação no local infeccionado. E essa pressão pode gerar um inchaço, um rubor, um edema, que atinge uma área frágil no tecido mole ou até mesmo no tecido duro, que é quando a gente consegue ver uma lesão radiográfica a nível de um exame periapical, uma panorâmica, e cria um caminho da infecção até o tecido da gengiva. E as fístulas, elas podem vir acompanhadas ou não de dor, mas com certeza a pessoa vai apresentar para você uma sensibilidade. As fístulas, elas podem ser feitas analisando a gengiva. Então, assim que teve a sua formação com a infecção, a gente consegue observar quando há análise gengival. As fístulas, elas são representadas por microbolinhas amareladas ou bolas avermelhadas presentes na gengiva inserida, quando a gente se fala sobre fístulas extraorais ou intraorais. As fístulas extraorais, elas vão mais a caso de um abscesso extraoral, que provavelmente é duro a palpação, que a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. A gente vai focar mais aqui nas fístulas intraorais, que são fístulas a nível de gengiva inserida. As fístulas, elas podem estar relacionadas com algumas coisas, como, por exemplo, que a gente já falou, né? A cárie. Ou até mesmo o trauma. Então, vamos supor que você chega na sua clínica para atender mais um dia e vê uma criança de 9 anos chorando muito, com a boca toda machucada, com uma presença de uma lesão na boca, e quando você observa o dente, aquela criança, ela está com a ausência do terço incisal e o terço médio está partido ao meio. E o paciente, ele tem uma fístulazinha que foi ocasionada pelo trauma. Então, isso foi um trauma que gerou uma infecção e uma fístula, tá? Além disso, extensões de infecções alveolares, dentais, elas podem estar relacionadas também à formação de uma fístula. Porque a infecção, ela pode se manifestar no paciente através de um caroço, que é preenchido com uma secreção esbranquiçada, que é o pus, e essa pode se misturar com sangue ao pressionar a área. Então, muitos pacientes não conseguem nem dormir à noite com essas fístulas, e por isso que a gente precisa tratar do modo mais certo e mais precoce possível, tá? Então, vale esclarecer, como a gente já falou, né, que a fístula é uma defesa do organismo. Então, o organismo, ele tenta a todo momento lutar contra a infecção, já que o organismo, ele possui vários tipos de defesa contra as infecções bucais, e quando elas são ineficientes, elas fazem a formação de fístulas, que é uma última tentativa do organismo, que já tentou combater aquela infecção várias e várias vezes, de se livrar do pus causado pela infecção. Outra que a gente tem são as fístulas cutâneas odontogênicas. Essas fístulas cutâneas, elas são dermatoses incomuns que provocam um processo inflamatório osteoclástico lento que pode evoluir gradualmente para o osso alveolar e também para o periósteo, ocorrendo infecções crônicas de origem ou pulpar, fratura radicular, irritação química ou até mesmo trauma dentário. A fístula, como a gente já falou, ela pode vir a formar uma secreção purulenta, que pode gerar em algumas regiões da cavidade oral, como a mucosa alveolar ou até mesmo a gengiva livre. E quando há a presença de um pus, que a gente chama de abscesso, é necessário drenar extraoralmente para tratá-la quando se trata de uma fístula cutânea extraoral. Ou intraoral, a gente faz uma incisão ali com bisturi, anestesia o paciente e entra
com a medicação para que essa infecção ela não se alastre para o restante do organismo, tá? Então, a fístula, toda vez que tiver a presença dela, seja na cavidade oral ou em outra região do organismo, é um sinal que aquele local ele sofreu com um trauma. E como a gente falou, pode ser necessariamente de uma cárie, de uma infecção dentoalveolar, ou até mesmo algum tipo de acidente que possa ter acontecido. E ela pode gerar ali em áreas próximas daquele dente, né, que foi afetado, ou até mesmo em outras regiões, como áreas próximas de gengiva e mucosa muito infeccionada. Então, o paciente vai relatar para você alguns sinais e sintomas que você precisa estar atento, como rubor, edema e principalmente ali uma acumulação de pus quando se trata de uma fístula, tá? Então, vai ter essa gengiva sensível, uma gengiva vermelha e o paciente ele vai ter sinais de uma infecção, que são os sinais febris. Então, febre, dor de cabeça, cefaleia, entre outros sinais e sintomas que o paciente possa relatar a você. Mas, afinal de contas, qual é o tratamento mais adequado de uma fístula? O tratamento para cada situação ele deve ser avaliado pelo seu cirurgião dentista, ou você, dentista, deve avaliar a forma melhor de tratar o seu paciente, seja com uma antibiótico terapia prévia, ou seja já com tratamento de canal imediato, ou uma extração imediata e uma pós-uso de uma medicação, enfim. O uso de medicamentos específicos, como analgésicos, anti-inflamatórios e principalmente antibióticos, devem ser prescritos de acordo com a sua recomendação. Então, prescrever amoxicilina quando é necessário, azitromicina quando é necessário, amoxicilina com clavulonato de potássio quando indicado, tá? E lembrando que durante o tratamento, a higiene bucal do paciente deve ser mais rigorosa ainda, tá? Principalmente se é um paciente que tem várias presenças de cáries na boca. Então, é um paciente que não tem uma escovação eficaz. Então, você precisa estar dando novamente orientações de higiene bucal, pedir ao seu paciente para ter a colaboração com a escovação com cerdas macias, uso de fio dental e, se for indicado, também o uso de enxaguante bucal para prevenir, assim, que novas infecções essas possam vir a aparecer. Beleza? E lembrando que quando se trata de uma fístula extraoral, o cirurgião dentista ele deve avaliar a possibilidade de uma drenagem para que o líquido contaminado possa ser drenado. Mas uma fístula extraoral, tá? Caso você tenha um paciente ou você seja o paciente, ela nunca deve ser furada, a não ser que seja um ambiente odontológico ou ambiente médico, tá? Lembrando que uma fístula extraoral, um abscesso extraoral, ele existe outro tipo de medicação que muitas vezes pode ser necessário uma internação e outros tipos de tratamento que você deve ver com o seu cirurgião dentista ou seu cirurgião bucomaxilofacial, tá bom? Então é isso. Gente, obrigada por ter assistido essa aula até aqui, tá? Fico muito feliz que você tenha ficado até esse momento. Se você tiver alguma dúvida, pode comentar aí embaixo ou mandar pra gente no nosso Instagram, ou nosso TikTok, @canalresumodonto. Se você chegou até aqui ao nosso canal, já assistiu outras videoaulas, ainda não se inscreveu, inscreva-se, tem muito conteúdo legal chegando por aqui, tá? Deixa o like aqui embaixo também, que isso ajuda a esse vídeo chegar em outras pessoas. E também ative o sininho para não perder os nossos vídeos que saem toda semana.